O mundo espiritual é real e nele ocorrem verdadeiros combates. Em algumas partes da Bíblia são mencionadas as lutas que existem contra o demônio e a carne. Porque quanto mais próxima a pessoa de Deus, mais será tentada. A seguir, foram selecionadas algumas histórias pela página churchpop.com. O objetivo destas histórias não é gerar medo, mas serve como advertência de que Satanás e as tentações ao pecado são reais, embora geralmente não sejam visíveis. Antes, queremos deixar duas passagens bíblicas para entender melhor o contexto. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Vamos começar por Santo Antão, conhecido como o Grande. A frase que ele usou para descrever o diabo foi a seguinte: o leão rugia desejando atacar. Este santo viveu durante os séculos 3 e 4. Foi um dos primeiros monges a retirar-se ao deserto para viver entregue ao jejum e à oração. A igreja conhece sua história graças ao seu biógrafo São Atanásio. Quando visitamos Santo Antão, nas ruínas onde vivia, escutava tumulto, muitas vozes e o choque de armas. Também viam que, durante a noite, apareciam bestas selvagens, e o santo combatia contra elas através da oração. Isso foi o que disse Atanásio. Numa certa ocasião, aos seus 35 anos, Santo Antão decidiu passar a noite sozinho numa tumba abandonada. Então apareceu ali um grupo de demônios e o feriram. Os arranhões do demônio lhe impediram de levantar-se do chão. O ermitão comentava que a dor causada por essa tortura demoníaca não podia ser comparada com nenhuma ferida causada pelo homem. No dia seguinte, um amigo seu o encontrou e o levou ao povoado mais próximo para curá-lo. Entretanto, quando o santo recuperou os sentidos, pediu ao seu amigo que o levasse de volta à tumba. Ao deixá-lo, Santo Antão gritou: "Sou Antão, e aqui estou. Não fugirei de suas chicotadas e de nenhuma dor ou tortura me separará do amor de Cristo." São Atanásio relata que os demônios retornaram e ocorreu o seguinte: escutou-se uma trovoada. Parecia o barulho de um terremoto que sacudiu o lugar inteiro, e os demônios saíram das quatro paredes em formas monstruosas de animais e répteis. O lugar desta maneira ficou cheio de leões, ursos, leopardos, touros, serpentes, víboras, escorpiões e lobos. O leão rugia querendo atacar. O touro se preparava para atacar com seus chifres. A serpente se arrastava procurando lugar de ataque, e o lobo rosnava ao redor dele. Todos estes sons eram assustadores. Embora Santo Antão arquejasse de dor, enfrentou os demônios dizendo: "Se vocês tivessem algum poder, bastava que somente um de vocês viesse. Mas como Deus os criou fracos, vocês querem me assustar com a quantidade de demônios. E o que comprova a sua debilidade é que adotaram a forma de animais irracionais. Se forem capazes e se tiverem recebido um poder de ir contra mim, ataquem-me de uma vez. Mas se não são capazes, por que me perturbam em vão? Porque minha fé em Deus é meu refúgio e a muralha que me salva de vocês." De repente, o teto do lugar foi aberto e uma luz brilhante iluminou a tumba. Os demônios desapareceram e as dores pararam. Quando percebeu que Deus o salvou, ele rezou: "Onde estavas? Por que não apareceste desde o começo e me libertastes das dores?"
Deus respondeu-lhe: Então, eu estava ali, mas esperei para ver-te brigar. Vi como perseverastes na luta, e não caíste. Sempre estarei disposto a socorrer-te, e o teu nome será conhecido em todas as partes. Depois de escutar as palavras do Senhor, o monge se levantou e orou. Então recebeu tanta força que sentiu que no seu corpo tinha mais poder do que antes. Segundo santo, São Padre Pio. O que este santo tem a dizer sobre o demônio? Estes demônios nunca deixam de golpear. Este foi um santo italiano que nasceu no final do século XIX e morreu em 1968. Embora realizasse muitos milagres e recebesse os estigmas, o Padre Pio também sofreu ataques frequentes do demônio. Segundo o Padre Gabriel Amort, famoso exorcista da Diocese de Roma, a grande e constante luta na vida do santo foi contra os inimigos de Deus e as almas, pois tratou de capturar sua alma. Desde sua juventude, o Padre Pio teve visões celestes, mas também sofreu ataques infernais. O Padre Amort explica: o demônio aparecia algumas vezes em forma de um gato negro e selvagem, animais repugnantes. Era clara a intenção de incutir o terror. Outras vezes aparecia na forma de jovens moças, nuas e provocativas, que dançavam de modo obsceno. Era clara a intenção de tentar o jovem sacerdote na sua castidade. Entretanto, o pior perigo era quando Satanás tentava enganar Padre Pio aparecendo como se fosse seu diretor espiritual, ou aparecendo em forma de Jesus, da Virgem ou de São Francisco. Esta última estratégia, quando o diabo aparecia em forma de alguém bom e santo, era um problema. Isso aconteceu quando o Padre Pio percebeu que as visões eram falsas. Notou certa timidez quando a Virgem e o Senhor lhe apareceram, seguida de uma sensação de paz quando a visão terminou. Além disso, disfarçado de uma forma sagrada, o diabo lhe provocou um sentimento de alegria e atração, mas quando ia embora, ele ficava triste e arrependido. Satanás também buscava feri-lo fisicamente. O sacerdote descreveu estas dores em uma carta a um irmão, quem era seu confidente. Estes demônios nunca deixam de atacar-me, inclusive fazem com que eu caia da cama. Também rasgam minhas vestimentas para açoitar-me, mas já não me assustam porque Jesus me ama, e Ele sempre me levanta e me coloca novamente na minha cama. O Padre Pio é testemunho de que, se uma pessoa estiver perto de Deus, não terá que temer a presença do demônio. A próxima é uma santa, Santa Gemma Galgani. Ela descreve o demônio como um ser de garras brutais. Esta santa italiana foi uma mística que teve experiências espirituais maravilhosas. Numa carta dirigida a um sacerdote, escreveu: durante 2 dias, depois de receber a Santa Comunhão, Jesus me disse: minha filha, em breve o diabo começará uma guerra contra ti. Essas palavras são repetidas constantemente no meu coração. Reze por mim, por favor. Ela percebeu que a oração era a melhor maneira de defender-se contra os ataques do demônio. Em vingança, Satanás lhe atacava com fortes dores de cabeça para impedir que dormisse. Entretanto, apesar das fadigas, Gemma perseverou na oração. Quantos esforços este miserável faz para que eu não reze? Ontem tentou me matar e quase conseguiu, mas Jesus veio e me salvou. Estava assustada e mantive a imagem de Cristo na minha mente. Uma vez, enquanto a santa escrevia uma carta, o diabo agarrou a caneta das suas mãos, rasgou o papel e tirou a santa da cadeira onde estava sentada, agarrando-a pelos cabelos com a violência das suas garras ferozes.
ela descreve outro ataque em um dos seus escritos, onde ela diz: o demônio se apresentou diante de mim como um gigante e me dizia: para ti já não existe esperança de salvação. Estás nas minhas mãos. Eu lhe respondi que Deus é misericordioso e, portanto, nada temo. Então me bateu na cabeça e me disse: maldita seja, e desapareceu depois disso. Quando voltei para minha habitação para descansar, encontrei novamente o demônio e começou a golpear-me com uma corda com vários nós e queria que eu gritasse que era fraca. Disse-lhe que não e me bateu tão forte que caí de cabeça no chão. Naquele momento pensei em invocar a Jesus, Pai eterno, em nome do preciosíssimo sangue de Jesus, livrai-me. Não me lembro bem o que aconteceu. A besta me arrastou da minha cama e bateu na minha cabeça com tanta força que eu ainda estou dolorida. Perdi os sentidos e caí no chão. Logo despertei, graças a Deus. Apesar dos ataques, Santa Gema sempre teve fé em Jesus. Inclusive utilizava o humor contra Satanás. Uma vez escreveu a um sacerdote: tinha que ver, quando Satanás fugia fazendo caretas, você morreria de rir. É tão feio. Mas Jesus me disse que não deveria temer. O próximo santo, São João Maria Batista Vianney. A descrição que ele dá do demônio é: faz porque eu converto muitas almas para o bom Deus. O santo padre de Ars nasceu na França, no ano 1786. Foi um grande pregador, fazia muitas mortificações. Foi um homem de oração e caridade. Tinha um dom especial para a confissão. Por isso, vinham pessoas de diferentes lugares para confessar-se com ele e escutar seus santos conselhos. Devido ao seu frutífero trabalho pastoral, foi nomeado padroeiro dos sacerdotes. Também combateu contra o maligno em várias ocasiões. Uma vez sua irmã passou a noite na sua casa, localizada ao lado da igreja. Durante a noite ela escutou raspões na parede. Foi ver o seu irmão Vianney, que estava confessando, e lhe explicou. Ele disse: minha filha, não temas. É o resmungão. Ele não pode machucar-te. Ele me procura da maneira mais atormentadora possível. Às vezes agarra os meus pés e me arrasta pelo quarto. Ele faz isto porque eu converto muitas almas para o bom Deus. O demônio fazia ruídos durante horas, parecido com cristais, assobios e relinchos. Inclusive ficava sob a janela do santo de Ars e gritava. Seu propósito era não deixar que o sacerdote dormisse, para ficar cansado e não ficar horas no confessionário, onde salvava muitas almas das garras do maligno. Em outra ocasião, enquanto o sacerdote de Ars se aproximava para celebrar a missa, um homem lhe disse que seu dormitório estava pegando fogo. Qual foi sua resposta? O resmungão está furioso. Quando não consegue pegar o pássaro, ele queima a sua gaiola. Entregou a chave para aqueles que iam ajudar a apagar o fogo. Sabia que Satanás queria impedir a missa e não o permitiu. Deus premiou sua perseverança diante das provações com um poder extraordinário que lhe permitia expulsar demônios das pessoas possuídas. A última santa da qual iremos falar é a Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa de Jesus. Ela dizia o seguinte: seus chifres estavam ao redor do pescoço do sacerdote enquanto celebravam missa. Esta conhecida doutora da igreja e mística teve muitas visões espirituais durante suas orações e meditações. O demônio lhe aparecia nestas horas. Uma forma abominável, ela disse. Sua boca era horrorosa. Não tinha sombra, mas estava coberto por chamas de fogo. O demônio lhe causava também fortes dores corporais. Numa ocasião, a atormentou durante 5 horas enquanto estava em oração com suas irmãs.
A santa permaneceu firme para não assustá-las. Um dia, viu com os olhos da alma 2 diabos que tinham seus chifres ao redor do pescoço do sacerdote enquanto celebrava a missa. Inclusive para ela, estas visões eram estranhas. Ela disse: poucas vezes vi o demônio em forma corporal. Frequentemente eu vejo sua aparência física, mas sei que está presente. Quais eram suas armas contra as forças do mal? A oração, a humildade e a água benta. Santa Teresa dizia que esta última era uma arma eficaz. Uma vez estava num oratório e o demônio apareceu ao meu lado esquerdo. Ele me disse que agora me livrei das suas mãos, mas que ele me capturaria novamente. Ela se assustou e se benzeu. Entretanto, Satanás continuou perturbando-a, e Teresa tomou um frasco de água benta e derramou a água benta sobre ele. Depois desse dia, ele nunca mais voltou. Obrigado por assistirem este vídeo. Por favor, inscreva-se no canal, clique no sino aqui do lado e também nos incentive dando seu gostei. Se está gostando do conteúdo, continue assistindo nossos vídeos toda semana. Obrigado e até logo.